ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ficou muito feliz, né? E não é pra menos. Aliás, assim, ele tá num bom momento, né? Aliás, um excelente momento Fernando Haddad está, né, no governo Lula agora, porque quando a coisa tava entornando no começo, né? E tava entornando até agora começou a melhorar um pouco, né? Ele foi lá e conseguiu costurar com o Lira. Aprovação da reforma tributária, né, pelo menos na Câmara. Aprovou também o arcabouço. Até o CARF foi aprovado, né, na Câmara. No Senado... Coleciona vitórias. Não, assim, só vitórias, assim, um negócio assim que é muito mérito dele, né? Ele não era um político, né? Uma pessoa, quando ele foi prefeito de São Paulo, era essa uma das dificuldades dele, né? Me corrijam se eu estiver errado. Né? Ali do Departamento de Ciência Política, um acadêmico. Então ele era mais sisudão, né? Mais duro no trato. Chegou a trabalhar com a Marta lá atrás, mas como um técnico, não um cara político. Depois foi ministro, uma aposta do próprio Lula, né? Para ser ministro da Educação, enfim. E depois prefeito, né? Indicado ali, colocado ali pelo Lula, mas assim, de fato, tá se provando que tem traquejo político, né? Tem um rebolado ali, né? Não é isso? Fernando Haddad foi eleito depois de uma mãozinha dada entre Lula e Paulo Maluf, é bom lembrar isso, né? Essa foto ninguém esquece, né? São fotos sempre importantes pra gente manter ali, né? No histórico da política e tal, porque a coisa vira, né? Não é só ver o Alckmin com o Lula, né? Não, é maravilhoso. Total, isso, né? Assim, é uma coisa assim... O Brasil, como é que falam? Que aqui não tem... Não dá volta, capota, não é isso? Isso, exatamente. Aqui é capota, não é para amador, é só profissional, só gente maravilhosa. Então, mas aí é uma função boa nossa, porque o jornalismo tem memória. A gente tem que lembrar dessas coisas. Tem memória. Né? A gente precisa ter... A chamada memória do repórter é um negócio muito importante nessas horas. Quando você avalia a política, às vezes você pega o contexto, a fotografia do momento, ela tem um significado. Mas se você voltar 1 ano, 2, 5, 10, você consegue construir ou às vezes desconstruir aquilo que está sendo feito. Sim. Né? Muitas vezes. Gente, os resultados positivos na economia do país se devem à harmonia entre os poderes. Essa é a avaliação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em declaração hoje mais cedo à imprensa, depois que a Fitch, que é a agência de classificação de risco, elevou a nota de crédito do Brasil. Para ele, não faz sentido o Brasil não receber grau de investimento pelas agências de classificação de risco. Sempre salientei e considerava que a chamada crise econômica que o Brasil vive é um desdobramento de uma crise política. O grau de investimento, gente, é um selo de qualidade que assegura aos investidores que aquele país tem o menor risco de calote. Então, quanto melhor a nota, né, mais investidores são atraídos para aquele país, porque a chance dele tomar um calote é menor. Por isso que é tão importante essa nota. E aí, bom, o que a agência falou, né? Que várias questões são levadas em consideração na hora da agência elevar a nota ou reduzir. Tava essa nota na Fitch desde 2018, que foi aquele impasse da reforma da Previdência, aprova, não aprova, no governo Temer. E aí, o que eles falaram? Que a aprovação da reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central, isso foi no governo Bolsonaro, né? Além do avanço do arcabouço fiscal agora no governo Lula e da reforma tributária já no governo Luiz Inácio Lula da Silva, esses fatores todos contribuíram para essa melhora da nota. E agora eu estava vendo a tabela da nota, né? A gente dá para colocar... Sopa de letrinhas. Não, assim, é uma sopa de letrinhas, mas assim, você fala, nossa, melhorou um pouquinho. Eu não sei quem está acompanhando a gente por imagem, a gente está ali, ó, BB, tem a bandeirinha do Brasil. Eu roubei essa artezinha aí do G1. Porque aqui a gente rouba, mas a gente dá crédito, tá? Não é assim que funciona, não é isso? A que mudou hoje é da Fitch, é a primeira coluna ali. A primeira coluna. Então, era BB menos, foi pra BB, é isso? Era BB menos, foi pra BB. Só que aí você vai ver, ó, tem BB mais. E assim, só essa partezinha aqui que tá em vermelho, quem não tá acompanhando a gente por imagem, mas enfim, eu vou explicando mais ou menos. Aonde tá ali, ó, do BB mais até o B menos, é a categoria de especulação baixa. Não, categoria de especulação baixa classificação, né? Considerado assim. Aí de BBB menos a BBB mais é o grau de investimento de qualidade média.
Aí o outro degrau ali, que é o grau de investimento com qualidade alta e baixo risco. Ou seja, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... umas 10 casinhas para subir para chegar no topo, digamos assim. Mas o topo é uma coisa meio utópica, né? É uma coisa irreal, exatamente. Nós estamos em 11º, se for considerar lá de cima para baixo. Mas enfim, eu cubro isso e hoje estava conversando com uma série de analistas, né? O que eles dizem é, olha, realmente... A gente tá bom aí? Não tá bom, mas você tem mais 2 degraus nessa escada e a gente chega no grau de investimento. A gente já teve grau de investimento no passado. A gente perdeu o grau de investimento em 2015, no meio daquela crise econômica do governo Dilma, que foi uma crise que se deu mais por fatores internos, né? Então, assim, a economia do Brasil, a economia do mundo não ia mal, mas o Brasil destoava para pior. Aí hoje você tem o Brasil arrumando a casa, né? Então quase como se fosse um sinal de confiança. Agora é muito lento. Tava um professor me explicando, professor de finanças, me explicando, olha, é lento. Geralmente as agências de classificação de risco, que são 3, né? Você tem a Fitch, a Standard & Poor's e a Moody's, elas demoram para fazer essas previsões e basicamente é uma avaliação, né? O quanto que você, colocando dinheiro naquele país, vai tomar calote ou não. Agora, por que é importante ter esse grau de investimento? Não é só um selo, você tem fundos soberanos, né? Fundos soberanos são aqueles administrados pelos próprios países, né? Principalmente tem muitos fundos soberanos no Oriente Médio, por exemplo, né? São relevantes. Na Ásia também tem o fundo de Singapura, que tem muito dinheiro e investe. Geralmente eles só investem em países que têm esse grau de investimento. E se o país perde o grau de investimento, até por uma questão de regra, o gestor do fundo tem que pegar o dinheiro e sair do país, que é o que aconteceu com o Brasil. Em 2015 o Brasil perdeu o grau de investimento. Mas faz 8 anos que a gente não tem o grau de investimento? Desde 2015? 8 anos. 8 anos, gente. E não vai recuperar tão cedo. Como eu disse, faltam 2 degraus nessa escadinha. Esses 2 degraus devem, se tudo der certo, vamos supor que a gente consiga que o ministro continue colecionando vitórias e a economia vá bem, só no final do governo Lula ou no início do próximo governo é que o Brasil retomaria esse grau de investimento. Caramba. Essa é a previsão dos principais analistas. Reforma tributária tem a ver com isso, não? A reforma tributária tem muito a ver com isso. Agora, é positivo ter aprovado a reforma, mas você tem o que nas notícias aí colocam como jabuti, né? A história do jabuti. O que é o jabuti? Nada mais é do que você colocar num projeto que tem uma direção, coisas que são ali. Um projeto que é aparentemente legal, né? Você coloca um monte de tralha ali no meio, né? Umas armadilhas ali. E na reforma tributária atual, você tem algumas armadilhas consideráveis ali, que são exceções. Porque a reforma tributária, qual que é o grande problema de tributo no Brasil? É muito complexo. Você não sabe quanto você está pagando, tributa sobre consumo, então quem é pobre paga mais imposto proporcionalmente do que quem é rico. Então, a reforma tributária quer simplificar. E para simplificar tem que tirar todos os benefícios fiscais que existem hoje, né? A ideia é essa. Só que no texto que aprovou na Câmara já coloca algumas exceções de novo, porque você tem lobbies de setores se movimentando para colocar ali benefícios. E quanto mais benefício você dá para um, todo mundo paga.